Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma. E neste domingo Jesus, ele é bem claro ao seu apelo, à sua pregação. Ele nos diz: se nós não nos convertermos, iremos todos perecer. A questão que existe uma certa economia da salvação. O que isso significa? Que existe um certo esforço da parte de Deus para que todos nós nos salvemos. Porque Deus é o primeiro, o interessado, preocupado na salvação de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a história da salvação, nas Sagradas Escrituras, primeiro nós vemos que Deus ele utilizou muito dos profetas. Depois, ele enviou o seu próprio Filho. Seu Filho entregou a vida por nós, morreu numa cruz para quê? Em vista da nossa salvação. E depois, Cristo criou, instituiu, fundou uma igreja, que é a Igreja Apostólica Romana. E dentro dessa igreja, Cristo instituiu todo um sistema sacramental, ou seja, os 7 sacramentos. Para quê? Para que por meio dos sacramentos possamos buscar as graças, os meios necessários para a nossa salvação. Nascemos, somos batizados, nascemos para o céu, nascemos para a vida espiritual, nos incorporamos à igreja. Crescemos, recebemos o sacramento do crisma, que nos dá essa maturidade cristã. Temos fome, somos alimentados pelo próprio corpo de Cristo. É Deus que toca a nossa alma, o nosso organismo espiritual. Dependendo da nossa vocação, ou casamos, e para isso Deus nos dá as graças necessárias para viver o matrimônio. É sempre bom lembrar disso, né? Porque senão nós temos medo da missão que Deus nos pede. E depois aqueles que querem seguir, né, o sacerdócio, que é o meu caso, recebam ali o sacramento da ordem. Se nos afastamos de Deus com os nossos pecados, se a nossa alma está doente, ou nosso corpo, temos 2 sacramentos de cura. A confissão, que é a reconciliação com Deus, esse voltar para o caminho, é onde de fato nós fazemos a experiência da misericórdia com Deus. Eu confesso meus pecados com Deus. De jeito nenhum, você não é protestante. Tem que procurar um padre se você está em pecado e confessar os seus pecados, e ponto final. Se não fosse assim, Cristo não iria instituir este sacramento. Cada um poderia confessar com ele diretamente. E lembrando que na confissão, quem perdoa os pecados não é o padre, mas é o próprio Cristo. Então aquele momento que a gente escuta da boca do padre: e eu te absolvo. Esse eu não é o eu do padre, esse eu é o eu do próprio Cristo. Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Então temos a confissão e também temos a unção dos enfermos. Então tudo isso faz parte da economia da salvação. Ou seja, Deus dispõe para nós os meios necessários para nós buscarmos a nossa salvação, para nós buscarmos a nossa salvação. Padre, mas Deus é um só, Deus está em todo lugar, não sei o quê. O mesmo Deus que tem na católica é o Deus que está lá na esquina naquela... Eu não sei dizer. Porque há muitas pessoas por aí que estão buscando um Deus, um cristianismo, de acordo com as suas inconveniências. Então eu não sei dizer se é Deus que está lá. E outra coisa, que cristianismo é esse? Que falta os sacramentos, que falta o magistério da igreja infalível, que falta a pessoa da Virgem Maria, dos santos. Então é muita pobreza abandonar a igreja católica. É muita pobreza querer seguir outros caminhos. É um risco muito grande achar que está vivendo uma vida certa e não está vivendo. Sendo que Deus nos mostrou o caminho, um meio seguro para buscarmos esta salvação. E assim nós compreendemos a primeira leitura de hoje. O povo estava lá, aprisionado no Egito, sobre o governo do faraó, estavam sofrendo, rezavam, clamavam a Deus, até que Deus os libertou da prisão. Mas o que aconteceu? A infidelidade era tanta,
A incredulidade era tanta, começaram a reclamar. Aí por isso essa experiência da sarça ardente, né? Moisés que se aproxima de Deus. No entanto, nem todos entraram na terra prometida. Assim também acontecerá conosco. Deus, Ele quer nos salvar, mas nós precisamos buscar essa salvação. De nada adianta viver por aí reclamando das coisas, reclamando disso, reclamando daquilo, se nós não nos preocupamos com a nossa própria salvação, com a conversão do nosso coração. E assim nós entendemos também o Evangelho, Jesus dizendo isso: se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Ou seja, serão condenados, irão perecer eternamente. E por isso Jesus nos conta a parábola da figueira. Eu acho que é uma parábola assim, que de um lado mostra a misericórdia de Deus, mas por outro lado mostra a justiça de Deus. Então o que diz essa parábola? Um homem tinha uma figueira lá no seu campo. Aquela figueira era basicamente estéril, não produzia figos, não produzia frutos. Ele queria que cortasse, mas o seu empregado disse: não, senhor, não vamos cortar não, eu vou cavar aqui em volta dela, vou colocar adubo, vou molhar, vou cuidar dela. O senhor me dá um tempo. Se no final desse tempo ela não produzir frutos, e é interessante, né? Não é o empregado que vai cortar. Está aqui, ó. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Quem é esse tu? O patrão. E o que Cristo quer dizer com esta parábola da figueira? Exatamente isso. Que o tempo que nós temos na nossa vida é curto, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. E esse tempo não é para brincarmos. Esse tempo não é para fazermos do pecado um projeto de vida. Esse tempo não é para viver aquele lema: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pessoas que só se preocupam com os negócios, só se preocupam com vida acadêmica, se preocupam com a saúde. Não que isso seja ruim, jamais. Mas antes de tudo, a nossa maior preocupação nessa vida tem que ser com a conversão do nosso coração. Durante o auge da pandemia, né, que estava todo mundo assim apavorado, eu gostava muito de usar esse exemplo, né, que se nós tivéssemos a mesma disposição, o mesmo cuidado com a nossa alma, como nós tínhamos com o nosso corpo na pandemia, meu Deus do céu, já seríamos santos ao mesmo tempo. Para vocês verem, né, que muitas vezes só depende de nós, não depende de Deus. Ele quer nos dar a sua graça. Agora você quer ser salvo, quer ser transformado, transfigurado? Já dizia Santo Agostinho: o Deus que nos criou sem a nossa participação não nos salvará sem a nossa participação. Por isso eu aviso vocês, né? Quem avisa, amigo é. Ouvimos no Salmo: o Senhor é bondoso e compassivo, ou seja, Ele é misericordioso, mas Ele é justo, como Ele está nos falando aqui. E o primeiro meio, meus irmãos e minhas irmãs, de buscarmos essa conversão é o rompimento com o pecado. Não tem conversa. O católico que quer progredir, que está buscando a salvação, é a primeira coisa que ele tem que se preocupar: romper com o pecado. Quando uma pessoa procura fazer direção espiritual, ou seja, que um sacerdote acompanhe, um bom padre, a primeira coisa que o padre deve trabalhar naquela pessoa é isso: ajudá-la a não mais cometer pecado mortal. Porque existe 3 vias da conversão. Temos a primeira via, que é essa conversão, rompimento com o pecado. Depois nós temos a via iluminativa, que é o momento, uma vez que eu não vivo mais em pecado mortal, é o momento que eu sou chamado a viver a infância espiritual, ser dócil nas mãos de Deus. E a terceira via, uma via muito mais superior, que é a via unitiva, a via mística. É quando a pessoa tem uma vida totalmente transfigurada, tipo Santa Teresinha. Ela vive mais no céu do que na terra. Mas para isso, temos que ser perseverantes e buscarmos diariamente essa conversão. Ah, padre, mas eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não traio minha esposa, meu esposo. A segunda leitura disse: cadê? Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Ou seja, somos todos feitos do mesmo barro.
Se há pecado que você não cometeu nessa vida, louvado seja Deus. Mas é mais mérito Deus do que seu. E isso nos faz viver a misericórdia. Não é porque eu, Padre Marco, não cometi certos pecados na minha vida, que isso me dá o direito de apontar para padre, que já fez ou faz, seja lá o que for, para leigos também que vivem. Não me dá o direito, porque somos todos feitos do mesmo barro. Qualquer momento eu posso cair. Então, para vocês compreenderem, não importa aonde nós estamos, o nível da nossa vida espiritual, todos nós temos que procurar a conversão do nosso coração. Senão nós iremos perecer. E buscamos a conversão como, em primeiro lugar, acima de tudo, buscando evitar o pecado e as ocasiões de pecado. Porque tem gente que até quer fazer as coisas certas, mas gosta de se expor ao perigo, né? Como diz o livro do Provérbio. Quem se expõe ao perigo, nele perecerá. Estava vendo um vídeo agora há pouco que uma pessoa postou. Tinha um pássaro, uma pomba no meio do lago, né? E uma serpente venenosa vindo assim, olha. E ela vendo aquela serpente, não corria, não fugia. Falei, esse pássaro não quer nada, ou nada. Assim também, muitas vezes, nós está lá a ocasião de pecado, fica se expondo em vez de correr, de fugir. Não estamos querendo nada com nada. Temos que nos esforçar. Por fim, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que nos ajuda também a rezarmos nesse terceiro domingo, que hoje eu estava vendo um post também, de um casal de irmãos, certamente vocês devem se recordar desse fato, se possível até conhecer. Um casal de irmãos que há 2 anos, exatamente nesse dia, eles estavam andando lá naquela estrada de Santo Antônio, e não sei se tinha uma terceira pessoa, só sei que aconteceu um acidente, parece que bateram na árvore, e os dois morreram. O rapaz tinha 20 anos de idade, e a moça tinha 14 anos. Era filha de uma professora bem conhecida lá em Santo Antônio. E como eu já passei por lá, eu sei que a morte deles mexeu com a cidade inteira, porque muitas pessoas os conheciam. E sei também que muitas pessoas questionavam por que eles morreram. Eram tão bons. Aqui que está a essência da liturgia de hoje. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós já progredimos na vida espiritual, o Senhor, Ele nos leva. É por isso que nós compreendemos o motivo de Santa Teresinha ter morrido com 24 anos, Santa Gema Galgani, crianças que hoje são santas por causa disso. Quando nós estamos santos, Deus, Ele nos leva. Ano passado, Dom Henrique Soares faleceu. Boa parte do clero do Brasil ficou triste. Um bispo tão novo, conservador, católico, por que faleceu? A resposta está aqui. O coração era santo demais. Agora, por que eu ainda estou aqui? Deus não me chamou? Porque o Senhor é bondoso e compassivo. É o tempo que eu tenho para buscar a conversão do meu coração e assim alcançar a salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aproveitar esse tempo da quaresma, o tempo de conversão. Não vamos brincar com a nossa vida, não vamos brincar com Deus. Que o Senhor nos converta e que essa conversão comece com a gente mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.